Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. Na verdade, o objetivo desse vídeo é fazer um resumo, tentar contextualizar a webconferência que a gente desenvolveu ontem, né? Na verdade, a oitava webconferência que foi desenvolvida do nosso curso, a terceira depois da aprovação do ECE. Por que eu estou fazendo isso? Não sei se o colega Guerino já comentou com vocês, mas as 2 horas de gravação que a gente fez ontem, na webconferência de ontem, eu perdi, eu não consegui recuperar. Então, para não deixar, vamos dizer assim, quem perdeu o momento síncrono de ontem sem nenhum material sobre o que a gente discutiu, na webconferência de ontem, eu vou tentar, igualmente a ontem, ser bem didático e passar praticamente todas as discussões e os desenvolvimentos que a gente fez na webconferência de ontem. Então, na verdade, a webconferência do dia 30, né, de ontem, a gente fez, uma aula prática, tá? Já que a nossa disciplina ela tem um crédito de aula prática. Então, o objetivo, né, da aula de ontem, da prática de ontem, foi trabalhar, né, um programa em MATLAB para simular treliças planas. E a gente resolveu 2 treliças da lista de exercício. Uma delas estava, vamos dizer assim, com uma atividade pontuada no mapa de atividades que está no site aqui do curso. Tá? Deixa eu tirar isso daqui para não poluir tanto o vídeo. O mapa de atividades está aqui, né, no site do nosso curso, e eu vou começar justamente baixando o arquivo que a gente vai trabalhar aqui nesse resumo da webconferência. Então, o arquivo que a gente vai baixar para trabalhar é justamente esse daqui, ó, tá? Eu vou baixá-lo, vou pegar, jogar lá na minha pasta para a gente começar a trabalhar ele do zero, né? Porque eu não vou pegar o que eu trabalhei ontem porque ele já está, vamos dizer assim, modificado dentro da lógica do que a gente fez ontem. Então eu vou aqui nos meus downloads pegar esse material e jogar lá na pasta da disciplina onde eu guardo, todos os arquivos relacionados a esta disciplina. Salvo engano, é uma aula 8. Eu vou jogar esse arquivo aqui, ele vai substituir, tudo bem? E eu vou extrair o arquivo aqui na minha pasta, sim, para todos. Então, a gente vai começar a trabalhar igualzinho, nas condições que a gente desenvolveu ontem. Na verdade, o exercício que a gente vai inicialmente resolver é esse exercício daqui, tá? O exercício 4 da lista. Nesse exercício, enquanto isso, eu vou já deixar abrindo o MATLAB aqui para a gente não perder tempo. Aí eu volto aqui no exercício e eu fico fazendo alguns comentários em relação ao que a gente vai precisar. Deixa eu ver se eu consigo comentar aqui para escrever algumas coisas nesse PDF de tal forma que eu possa, vamos dizer assim, trabalhar com alguns elementos iniciais para que a gente possa, quando do MATLAB aqui aberto, a gente começar a desenvolver o nosso exercício. Então, ontem lá na plataforma da webconferência, eu estava aqui compartilhando a minha tela, mais a tela do MATLAB, e vocês com o arquivo, vamos dizer assim, acompanhando em paralelo o que eu estava falando aqui. Aqui eu vou tentar desenhar algumas coisas. Então, primeiro, neste problema, para a gente, na verdade, pegar, vamos dizer assim, esse arquivo aqui de MATLAB que eu acabei de baixar para trabalhar com o mesmo, o que a gente vai fazer é aplicar a incidência nodal. Tá? Então, nessa incidência nodal aqui que a gente definiu, a gente colocou os nós
da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Deixa eu colocar textinho que fica mais organizado. Então, aqui foi o nó 1. Ou será que é mais rápido com o lápis? Ele colocou aqui. Tá. O nó 1, aqui o nó 1. Então, aqui o nó 2. Então, aqui o nó 2. Então, vai ficar um pouquinho mais organizado do que a aula de ontem, né? Não tem um mal que não venha para o bem. Então, aqui nó 1, nó 2, tá? Como dito ontem, essa incidência nodal é você que estabelece. Você que estabelece a incidência nodal e depois de estudar o programa que você vai utilizar, ou você faz o seu programa, tá? Ou você pega um programa já desenvolvido, que é esse caso, na dinâmica da prática. Porque em 2 horas, né, seria muito difícil vocês desenvolverem um programa rapidinho para resolver treliça, tá? Então isso demanda um pouquinho mais de tempo. Então a ideia do laboratório é pegar um arquivo já pronto, né, utilizando aí uma ferramenta, no caso aqui o MATLAB, e pegar essa ferramenta pronta para, na verdade, simular a treliça utilizando, tá, elementos finitos. Então, tudo o que a gente discutiu na parte teórica, quando da aplicação de elementos finitos para a simulação de treliças planas, possivelmente vai estar implementado nesse arquivo, né, nesse pacote do MATLAB utilizado para simular treliças planas. Então, o que a gente fez aqui nesse problema em termos de incidência nodal foi essa. A gente definiu a incidência nodal da esquerda para a direita e de baixo para cima. Também nós definimos, eu vou mudar aqui, também nós definimos os elementos. Então, os elementos eles foram definidos da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, será que eu consigo escrever aqui? Elemento 1, tá? Elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, 7, 8 e 9. Então, eu peço que vocês anotem isso para que depois, quando a gente passar para o MATLAB, a gente tenha todas essas informações. Na verdade, além da incidência nodal que a gente colocou aqui, a gente não falou ainda realmente da incidência nodal associada a cada um dos elementos. Então, o que a gente vai fazer aqui em termos de incidência nodal é justamente o que a gente tinha comentado. A incidência nodal do elemento 1 vai ser do nó 1 para o nó 2. Isso significa o quê? Isso significa quando eu estiver analisando o elemento 1, que ele tem esses dois nós, o 1 e o 2, o sistema de coordenada local dele está aqui, ó. O x local dele vai de 1 para 2. Se eu tivesse utilizado uma incidência nodal de 2 para 1, né? 1, 2, o meu x local estaria para cá. Isso a gente vai voltar a comentar ainda. Lembro aqui que a gente vai atrelar a nossa origem do sistema de coordenadas aqui no nó 1 com esses sentidos aqui positivos, tá? O x positivo da esquerda para a direita e o y positivo de baixo para cima. Então, a incidência nodal que a gente vai dar para o elemento 1 é essa, 1, 2. Para o elemento 2 é 2 e 3. Para o elemento 3 é 3 e 4. Para o elemento 4, 1 e 5. 1 e 5, aqui não está aparecendo 1, mas é 1, tá? Vou substituir aqui. 1 e 5. Para o elemento 5, a gente tem o 2 e o 5. Vou colocar aqui. Para o elemento 6, eu tenho a incidência 3 e 5.
o elemento 7, a incidência de 3 para 6. O elemento 8, a incidência de 4 para 6. E o elemento 9, da incidência de 5 para 6. Professor, essa incidência, ela pode ser qualquer? Sim, eu poderia denominar incidência 1 de 2 para 1, a 2 de 3 para 2, qualquer combinação que eu queira. Contanto que o programa ele leia essa combinação que eu defini e calcule o ângulo correto que vai ser utilizado para caracterizar a matriz de rigidez elemental da barra de treliça. Vocês lembram, né, da teoria que a matriz de rigidez da barra de treliça ela é dada a partir, né, ela é composta a partir do módulo de elasticidade, da área da seção transversal, ele me deu o diâmetro aqui, então eu consigo calcular a área, o comprimento da barra e o cosseno e o seno, em função do cosseno e o seno, que o x local, que o x global né, da minha referência faz com o x local do elemento no sentido, tá, da transformação que a gente realizou, que foi no sentido anti-horário. Então, vocês têm que lembrar dessa transformação. Eu tenho o xy global e eu vou buscar, tá, esse ângulo que o x global faz com o x local no sentido anti-horário, tá, da transformação. É tanto que se eu pegar esse ângulo no sentido horário, eu tenho que colocá-lo no programa como negativo. Isso a gente destacou e eu reforço aqui mais uma vez nesse vídeo resumo. Para a gente completar, não é, vamos dizer assim, os dados do programa, eu também vou precisar dos comprimentos dos elementos, que eles estão aqui. Vocês vão em casa, né, vocês em casa vão estar com a lista de exercício, vocês podem pegar inicialmente esses dados da incidência que eu coloquei aqui, a gente volta já já, mas eu tenho, por exemplo, que o elemento 1 ele vale 366, o 2 366, o 3 é 366 metros, o 4, não é? É a raiz quadrada desse valor, mais esse valor, esse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado da raiz quadrada, que dá 4,57, então eu tenho que esse elemento aqui tem 4,57. Se você ficar com preguiça de calcular aí, eu estou colocando esse valor aqui. Aqui 2,74, esse elemento que é o 6, 4,57, esse aqui 2,74, 4,57 e 3,66. Com isso, eu consigo já todos os elementos necessários para eu preencher, para eu trabalhar no programa. Então, a gente agora, né, baixa. Quando eu abri o MATLAB aqui no meu caso, como ontem eu fiz esse programa, né, tipo, rodei esse programa, né, o programa principal é esse aqui, treliça, truss em inglês. Quando eu abri ele, ontem, ele já abriu o meu diretório onde está o conjunto de arquivos, não é, que esse programa trabalha, né, o conjunto de arquivos .m que esse programa trabalha. E só que, diferentemente do final da webconferência de ontem, o primeiro arquivo que a gente trabalhou foi esse truss aqui, mesh, claro, mesh bidimensional, o 9 significa 9 barras. A gente, na verdade, esse arquivo aqui ele vai estar modificado. Está vendo que aqui agora ele deve ser implementado, porque o objetivo do exercício em si era você estudar um pouquinho esse programa e atualizar as subrotinas, implementar, né? Atualizar, veja que aqui, ó, tá vendo? Deve ser implementado, ou seja, você estudar essa subrotina e atualizar esses arquivos no sentido de você conseguir simular essa treliça, tá? E como eu falo no próprio exercício, né? O entendimento aqui do programa, ele faz parte do exercício e eu estou facilitando esse entendimento porque eu estou explicando agora o programa para vocês, tudo bem? Então, na verdade, esse programa aqui é composto de um conjunto de arquivos .m, né? Que são os arquivos do MATLAB. Aí eu não sei se vocês estão rodando
não é, com o MATLAB, ou o Scilab, o Octave, ou uma outra ferramenta que utiliza aí a estrutura muito similar ao do MATLAB. Eu estou aqui eu estou da minha casa, né? A gente tá as aulas da Universidade Federal do ABC, elas estão suspensas. Eu não tinha o MATLAB no meu computador porque a gente tem somente nos laboratórios da universidade, e aí eu solicitei uma versão teste por 30 dias que vai dar para trabalhar aqui com vocês, no sentido de eu conseguir finalizar essa lógica da disciplina com essa parte prática, né? Se não fosse essa possibilidade da versão aqui teste, eu teria que tentar baixar eu tentei baixar o Octave, mas não consegui, e o MATLAB foi muito mais tranquilo, foi muito mais fácil, tá? Então, eu estou fazendo aqui no MATLAB, eu não sei qual é a ferramenta que vocês vão utilizar. Mas a gente começa em relação ao entendimento, né, desse programa para análise de treliças bidimensionais, né? Esse programa aqui, né, é desse autor. Eu não lembro de que material que eu tirei, não é o mesmo. Eu tenho que pesquisar, mas aqui está, vamos dizer assim, o crédito, né? Eu não mudei nada do crédito em relação a quem desenvolveu esse programa. Esse aqui é o programa principal, é a partir dele que a gente vai dar o run. Em cima depois que a gente fizer todas as modificações, a gente tem que vir aqui no truss e dar o run aqui para ele rodar. Ele inclui aqui alguns flags, tá? Esses flags aqui, eles são variáveis que estão distribuídas aqui nos vários arquivos aqui, .m, dessa ferramenta. A gente vai entender basicamente quase todas aqui, essas variáveis. Algumas elas têm, vamos dizer assim, uma denominação já muito direta com o que a gente, por exemplo, já está no dia a dia aqui com a disciplina, né? Por exemplo, E é o modo de elasticidade, o comprimento, o φ, a área da seção transversal. Tá? Eu tenho aqui uma situação de plotar tensão, de plotar a própria treliça, que a gente vai ver. E essas outras aqui que eu não expliquei é o número de elementos, o número de equações, número de graus de liberdade. A gente vai entender tudo isso quando a gente passar praticamente por todo o programa. Veja, eu saliento aqui também que a disciplina, ela não é uma disciplina para ensinar MATLAB, tudo bem? Tá, vocês estão já fazendo uma disciplina de opção limitada, né, da aeroespacial, é uma disciplina, vamos dizer assim, de formação profissional. Basicamente, ela deveria ser feita já mais para o final do curso, e vocês já fizeram bases computacionais, processamento da informação, vocês já tiveram várias outras disciplinas que trabalharam cálculo numérico, não é? Métodos computacionais para análise estrutural, possivelmente já pediu, tá, a aplicação dessa ferramenta, ou até trabalhou mesmo na disciplina essa ferramenta. Então, eu só destaco aqui que essa disciplina não é para ensinar MATLAB. Eu só estou pegando uma ferramenta, né, utilizando uma ferramenta para análise de treliças planas que, coincidentemente, foi desenvolvida no MATLAB. A gente tem até uma bibliografia do curso, que é Elementos Finitos com MATLAB, que é uma das bibliografias também que a gente utiliza na parte prática, tá? Até no final desse vídeo eu vou recomendar que você desenvolva esse mesmo exercício, ou desenvolvam os exercícios aqui que a gente vai trabalhar, que são os dois, com uma outra ferramenta que eu vou mostrar já já no site da disciplina. Então, perfeito. Então, a gente já explicou do programa principal, eu vou voltar para ele, tá? Para o truss aqui, tá? Eu tirei o flag, só expliquei isso daqui. Eu tenho, basicamente, em toda a estrutura de programa de elementos finitos, seja ele uma ferramenta construída, por exemplo, por você, aqui no MATLAB, ou no software comercial, que a gente já trabalhou no momento presencial do curso lá no laboratório da UFABC, mexendo com a ferramenta ANSYS, sempre você vai ter a fase de pré-processamento, a fase
de solução e a fase de pós-processamento. Então, na fase de pré-processamento é a fase onde ele vai montar a matriz de rigidez global, o vetor de força global, tá? Identificar as variáveis de deslocamento que precisam ser calculadas, a fase de solução, onde aí aqui ainda é uma fase de pré-processamento, onde ele vai montar a fase de solução, que ele utiliza um solver para resolver o sistema de equação linear. A gente também não vai entrar em detalhes aqui, qual é a estratégia que esse programa utilizou para resolver. Tá? A gente sabe que é um sistema KUF, e o que a gente vem fazendo simplesmente no curso é invertendo, né, a matriz de rigidez depois da aplicação das condições de contorno para resolver esse sistema. E aí a gente aplicou ou o cálculo manual ou utilizamos lá a ferramenta SMES. Aí eu não sei qual é a estratégia numérica que o SMES utiliza para resolver isso. Tá? Um pouquinho mais na frente do curso a gente vai discutir, tá? Especificamente, vamos dizer assim, elementos relacionados a estratégias numéricas para resolver o sistema de equação de elementos finitos. A gente vai ter também a questão da integração numérica, então a gente vai tocar quando a gente estiver tratando de problemas planos, tá? Aplicação de elementos finitos planos para análise de problemas mecânicos, problemas da elasticidade, né, plana, que a gente vai trabalhar especificamente. E a fase do pós-processamento, né, onde ele calcula o vetor de deslocamento e, no caso aqui de barra de treliça, força normal e tensão normal nas barras. Por quê? Porque para nós, engenheiros, para tomada de decisão em engenharia, a gente trabalha comumente com tensão. Tá? Então a gente tem que enxergar qual é a barra mais tracionada, qual é a barra mais comprimida, enxergar modos de falha possível, a tração e a compressão e tomar decisão em relação ao projeto que você está desenvolvendo com base nesse sistema estrutural, que é o sistema estrutural treliçado. Observando esse programa principal, essa subrotina principal, a qual a gente vai aplicar o Run, nesse programa a gente vai posteriormente só mexer em duas estruturas. A estrutura do input file, né, de cada exemplo, e essa estrutura aqui que conversa com o input file, que é a truss mesh, né, associada lá com a mesma denominação aqui que a gente dá do exercício para facilitar. Tá vendo que aqui eu tenho input file example2 underline 9, né? Exemplo 2, né, os arquivos de entrada do exemplo 2, o problema com 9 barras, e a mesma coisa aqui, que eu sei que é esse problema 2, 9 barras, só para a gente organizar o que a gente está fazendo. Eu tenho outros problemas aqui que eu não sei qual é a treliça. Esse daqui eu organizei para essa treliça e a gente vai trabalhar em cima desses dois. Primeiro vamos mexer nesse truss mesh aqui, 2_9.m. Então eu vou abrir o mesmo, eu acho que ele já está até aqui, por conta da aula de ontem. E o que esse arquivo me pede para eu alimentar é o número de nós do meu exercício. No caso desse problema, eu já tinha colocado aqui 6 nós, já para ajudar. E eu tenho que colocar as coordenadas, tá, dos nós dessa treliça para a denominação de nó que eu dei e para a origem do sistema de coordenada que eu dei. Então, vocês lembram aqui que a origem está aqui no nó 1 e a gente deu essa denominação de nós. 1, 2, no quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com base nisso, eu consigo definir aqui a origem do sistema de coordenada de cada um desses nós. Então, o primeiro nó, ele tem o x0, o segundo 3,66, o terceiro nó é 366 vezes 2, né, que é 7,32, 7,32. Depois eu tenho mais 366 para o nó 4, que me dá 10,98. Aí eu tenho o nó 5, que é 3
7.66 e o x do nó 6, então eu posso até colocar aqui para ficar embaixo dessa denominação que eu dei para ficar organizado, tá? Eu só espero que esse arquivo que eu esteja gravando hoje, ele dê certo. Vamos rezar. Porque haja garganta. E a coordenada x do nó 6 é 7.32. Tudo bem? Então, só conferindo aqui, ó, a gente tem 1, 0, 2, 3, 66, no x, 3, 7, 32, o 4, 10 e alguma coisa, o 5, 3, 66, e aqui 7 alguma coisa, 7, 32. Vamos lá, que é 10,98 e 7,32. O y, o 1, 0, 0, o 2, 0, 0, o 3, 0, 0 também, o 4, 0, 0, o 5, 2,74 e o 6, 2,74. Completamos a nossa primeira informação. Deixa eu só colocar aqui o computador para alimentar, para não acabar a bateria e a gente perder o trabalho que a gente desenvolveu. Vou até dar uma salvada aqui nesse arquivo. Então, são dois arquivos, o true mesh desse exemplo e o input file não é desse exercício. Eu vou pegar depois o input file, o arquivo de entrada de dados desse exercício aqui, que a gente vai alimentar. Veja que essa variável IEN é uma variável associada à conectividade do meu vetor. Ou seja, cada entrada desse meu vetor, cada coluna, porque isso daqui está representado aqui, ó, por uma matriz de 2 linhas e 9 colunas, cada coluna, vamos dizer assim, dessa matriz, ela me representa o elemento. E o segundo, o U1 dessa matriz, quer dizer, a primeira posição da linha está associada ao primeiro nó da incidência nodal. E a segunda posição da linha, da coluna, tá? Ela me representa o outro elemento da incidência nodal associada a cada um dos elementos. Por exemplo, o elemento 1, a incidência nodal que a gente deu foi 1, 2. Já está aqui. Se não tivesse sido essa incidência, eu teria que trocar aqui. Por coincidência, tá? Foi a mesma que originalmente, vamos dizer assim, o autor utilizou para resolver esse exercício. Então, o elemento 2, incidência 2, 3, coincide com a que a gente deu. A 3, 3, 4. A 4, 1, 5 também. A 5, 2, 5. A 6, 3, 5. A 7, aí mudou, 3, 6. A 8 é 4, 6. Veja que eu mudei aqui. E a 9 é 5, 6. Tudo bem? Então, trabalhamos com a alimentação de uma outra informação importante, que é a incidência nodal. A incidência nodal vai ser importante porque esse programa aqui, ele calcula a matriz de rigidez elemental com base na definição do ângulo que a gente dá a partir da incidência nodal explicada aqui. Eu vou ter que dar um ângulo, tá, para esse programa, e esse ângulo só vai fazer sentido com a transformação que a gente gerou lá na parte teórica. Depois a gente volta para cá. Então, eu tenho aqui esses outros elementos que eu não preciso mexer. Aqui é um elemento de pós-processamento. Então, aqui eu já, vamos dizer assim, alimentei com tudo que eu preciso. Agora, eu vou trabalhar com esse arquivo aqui, que é o input, tá? Que é o arquivo de entrada de dados desse exercício. Então, esse arquivo de entrada de dados, ele tem que refletir, vamos dizer assim, um conjunto de variáveis que a gente dá para que o programa leia e faça as contas, tá? É o script de como esse programa aqui trabalha. Então, eu vou precisar, por exemplo, dessa variável, que é a dimensão do meu problema, que é uma dimensão bidimensional.
o número de graus de liberdade do problema por nó, que são 2, né? O deslocamento em x e em y, o número total de nós desse problema, que são 6, o número total de elementos desse problema, que são 9, está aqui, o número de nós de cada elemento, que são 2, né? Cada elemento finito, né? O elemento finito que a gente está trabalhando, são elementos finitos de 2 nós. Aqui, né, essa variável, possivelmente aqui, ela já está definida no flag lá, que é uma variável global. Não é? Ele recebe justamente o número de graus de liberdade, tá, por nó vezes o número total de nós, ou seja, aqui eu tenho como número de equações, né, são 12, e essa estrutura em si, ela é uma estrutura isostática externamente e internamente. Por quê? Porque eu tenho 12 equações, tirando 3 de equilíbrio, não é, que vamos dizer assim, já estariam embutidas, né, nesse sistema de 12 equações, né, com 12 incógnitas, que são as 3 reações de apoio. Então eu tenho somente 9 incógnitas internas, que representam as 9 barras, igual, né, a 9, que é justamente o 12 menos o 3, que é como a gente faz lá em mecânica dos sólidos para saber se a estrutura é isostática ou não internamente. Então, o que foi que eu fiz aqui? Qual foi a conta? Né? São 12 equações, porque são 6 nós, 2 equações em cada nó, 2 vezes 6 me dá 12. Eu tenho como incógnita, eu tenho, na verdade, 9 incógnitas aqui, que são as 9 barras, mas aqui, dessas 12 equações, eu tenho que tirar 3, que são as equações de equilíbrio no plano, que é somatório das forças em x0, y0, somatório dos momentos em torno de qualquer ponto da estrutura 0. Então, 12 menos 3 me dá 9. Então, internamente, eu tenho que a estrutura é isostática. Externamente também, porque eu tenho 3 incógnitas, e com as 3 equações de equilíbrio eu consigo resolver essa estrutura. Essas outras variáveis aqui, elas são alimentadas, né? Ele inicia esses vetores aqui, ou seja, ele guarda, ele anula todos esses elementos, né? O vetor F, o vetor deslocamento e as entradas da minha matriz de rigidez. Isso é uma prática muito comum, né? Você garantir, né, que vetores e matrizes para elementos que você vai jogar, né, para que você não tenha alguma coisa, vamos dizer assim, podre, né, na situação, no programa que você utiliza, a gente força, né, a alimentação com 0, né, nesses vetores e nessas matrizes. Agora a gente começa com outros elementos que a gente precisa implementar, é justamente a área da seção transversal. Só lembrando aqui que eu tenho o diâmetro de 5,10 centímetros, então eu vou pegar 5,10, dividir por 100, tudo bem? Elevar ao quadrado, multiplicar por π e dividir por 4. Então, eu tenho aqui 204, a área vale 2,042, deixa eu colocar aqui, né? 0,04282 vezes 10 a menos 3. Já que não é a gente que vai fazer a conta, né? Vamos deixar ele trabalhar bastante. Colocar bastante casa decimal aí. 1, 2 barras, terceira barra, quarta barra, quinta barra, sexta barra, sétima barra, oitava barra, nona barra. Ah, professor, se eu tivesse aqui cada uma das barras com área diferente. Então, eu iria colocar aqui, se eu tivesse, né, diâmetro diferente para cada uma das barras que compõem a minha treliça, eu teria que colocar, né, 9 áreas aí diferentes para esse problema. Não é uma situação, vamos dizer assim, corriqueira, tipo de projeto, não é? Mas numa situação, vamos dizer assim, particular, idealizada aqui no nosso curso, poderia ter. E aí eu já estou aqui ressaltando essa situação. Então, aqui também, esses outros elementos aqui é só para dizer que reforçar, né? Aqui tinha eu, na verdade, né, comentei e deixei aqui, né? Mas se você quiser, você pode tirar, não faz diferença nenhuma. Ele está comentado aqui, tá? Não tem problema nenhum. O comprimento de cada elemento finito,
de cada elemento finito de treliça. Então, 3,66, 3,66, 3,66, 4,57, 2,74, 4,57. Isso eu peguei no meu problema, tá? 2,74, 4,57, depois 2,74, 4,57, 3,66. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E os ângulos, veja aqui que esses ângulos, eles têm eu deixei de propósito, porque o aluno poderia assim, os ângulos estão ok, mas a gente tem que verificar. Em que sentido? Eu tenho que colocar esse ângulo com base na incidência que eu dei, e aí comparar o x global e o x local no sentido do ângulo de rotação anti-horário. Então, por exemplo, o elemento 1, a incidência nodal que a gente deu para ele foi de 1 para 2. Então, o x local aqui, ele está aqui, ó. O x local, ele segue a mesma direção e o mesmo sentido do x global. Então, o ângulo é 0. Tá? Então, qual é o ângulo, por exemplo, entre x e o x local? Se o x local ele segue isso daqui, 0. Então, é o que está aqui. Primeiro elemento. Vamos para o segundo. A mesma coisa. O segundo elemento, o x local, a incidência nodal ele foi dada de 2 para 3. Então, o meu x local desse elemento ele está aqui, ó, de 2 para 3. Então, o ângulo é 0. Do terceiro, também, o ângulo é 0, vai estar lá. Então, vamos direto para o 4. Ó. O 4, a incidência nodal é de 1 para 5. Ó. De 1 para 5. Veja, o x local está aqui. Qual é o ângulo? O ângulo é de x para o x local no sentido da transformação, que é o sentido anti-horário. Está aqui o ângulo. O ângulo vai ser quem? Justamente o arco tangente de 2,74 dividido por 3,66. Então, aqui eu tenho o arco tangente, o ângulo 36,81. 36,81, 82 aproximadamente, que já está aqui, bateu certinho. Vamos para o elemento 5. Olha, o 5, a incidência nodal é de 2 para 5. Está aqui, ó. Opa, desculpa, está aqui, ó, o x local. Então, o x global está aqui. Então, qual é o ângulo no sentido horário? 90. Está lá ele, ó, bonitinho. O elemento 6, a incidência nodal é de 3 para 5. Então, veja, o x local está aqui. Então, qual é o ângulo? O x global está aqui, ó. O ângulo ele vai daqui para cá. Ou seja, é 90 mais esse ângulo daqui. Esse ângulo daqui, ó, que eu acabei de destacar, que é um ângulo bolinha, ele vai ser o arco tangente de 366 dividido por 2,74. 366, 2,74, arco tangente 53,18 mais 90 me deu o 143,18. Eu tenho agora o elemento 7. O elemento 7, 90 de novo, não é? Que é a incidência nodal é de 3 para 6, veja, de 3 para 6 é 90. Se eu tivesse dado uma incidência nodal de 6 para 3, o x local estaria aqui. Então, seria quanto? Ou 270 ou menos 90. Depois a gente faz uma simulação assim para a gente ver que o resultado não muda. Não é? Se eu mudar a incidência nodal e mudar lá o ângulo de 90 para 270, a resposta não vai mudar. Vocês estão entendendo como é que o programa conversa. O programa conversa a partir da incidência nodal que eu dou e dessa informação que ele precisa para calcular a matriz de rigidez elemental de cada barra de treliça. Você depois pode pegar um arquivo do SMS e tentar enxergar o desenvolvimento que a gente fez lá no SMS com o desenvolvimento que esse pacotezinho aqui do MATLAB faz para resolver treliça. E você comparar as estratégias e enxergar
a cada variável, vamos dizer assim, que ele desenvolveu para justamente compor esse cálculo aí. E, finalmente, eu tenho o elemento 9, que a incidência nodal que a gente deu foi de 5 para 6, ou seja, o elemento 9 de 5 para 6, então o ângulo ele vale 0, porque o x global está aqui, ó. O x local tem o mesmo sentido e a mesma direção. Então, aqui eu me perdi já, gente. 3690, 143.8. 1, 2, 3, 4, 5. O 5, o elemento 5, 90. O elemento 6, 143, 18. Aí aqui vai mudar, né? O elemento 7, aqui vai ter que mudar, ó. O elemento 7 é 90, aqui está 0. Né? O elemento 8, né? É 143.18 e o elemento 9 é 0. O elemento 8 é esse daqui, ó. O elemento 8 é esse daqui, é de 4 para 6 que a gente deu, né? O elemento 8, 4 para 6. Então, é esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo daqui para cá. Quanto é que vale esse ângulo? É 90 mais esse outro ângulozinho daqui, que eu chamei duas bolinhas. Esse outro ângulozinho daqui é justamente a tangente de 36, de 366 dividido por 2,74. Então, eu pego isso, arco tangente, e somo mais 90, que deu 143,18. Perfeito? Está bem desorganizado aqui, eu sei disso, mas... não é? Vocês já tiveram esse desenho menos poluído e a construção dele até esse momento. Vocês, possivelmente, no caderninho de vocês está bem organizado. E eu preciso agora colocar aqui o módulo de elasticidade do meu problema. O módulo da elasticidade é 689,5 vezes 10 a 6, né? Porque é a propriedade do material definida, né? 689,5 MPa. Então, eu estou transformando tudo em Newton e em metro. E aí a gente tem que observar isso, né? Porque essa força daqui e essa força daqui, elas estão em kN, e a gente vai também, obrigatoriamente, trabalhar ela com Newton pela compatibilização, que é você que dá aqui nesse programa. Então, 689,5 vezes 10 a 6, eu vou repetir 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 689,5 vezes 10 a 6 MPa. Aqui é um outro elemento, né, que eu expliquei para você. Essa variável aqui, flags, né, ele denominou aqui de um vetor com 12 posições. Ou seja, essa variável flags, ela obrigatoriamente vai ter que conter os graus de liberdade do seu problema. No caso da nossa treliça que a gente está estudando, como são 6 nós, eu tenho 12 graus de liberdade. Se eu tivesse uma treliça de 100 nós, seriam 200 graus de liberdade. Eu teria aí um vetor, né, coluna, com 200 posições. Tudo bem? Nesse caso aqui são 12 posições. E veja aqui que ele me dá, nessas entradas desse vetor com 12 posições, 12 entradas, elementos que são 2 ou 0. Foi o jeito que ele programou, tá? E aí o jeito que ele programou, ou seja, essa informação tem que ser mantida assim, porque foi a forma que o programa identifica nós, né, que tem condição de contorno aplicada e nós que são livres. Então, por exemplo, o 2 significa nó que tem condição de contorno aplicada, né? E o 0 não, é um nó livre que eu preciso calcular o deslocamento desse nó. Então, vamos ver aqui no nosso problema. No nosso problema, a gente, né, colocou os nós, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Deixa eu ver se eu despoluo aqui
Deixa eu ver se eu despoluo um pouquinho esse meu desenho aqui. Vamos lá. Para eu trabalhar agora um pouco mais aqui com a figura limpa. O que é que eu quero agora comentar com isso? Olha só, o programa em si, ele identifica aqui, ó, cada um dos nós, os graus de liberdade. Assim, quando a gente fez o problema, por exemplo, de treliça na mão, a gente sempre identificou os parâmetros cinemáticos como o 1 do nó 1 e o V do nó 1, né? Ou seja, o deslocamento, né, na direção X do nó 1 e o deslocamento na direção do nó 1. Deslocamento na direção X do nó 2, então a gente chamava de U2 e V2, e assim vai. Mas no programa ele não chama assim. No programa ele denomina o 1 V1, o 2 V2, o 3 V3 até, né, o 6 e V6 da seguinte forma: 1, 2, ou seja, 2 graus no primeiro nó, 3 e 4 no segundo nó, 5 e 6 no terceiro nó, 7 e 8 no quarto nó, 9 e 10 no quinto nó e 11 e 12 no sexto nó. Então, esse flag ele vai identificar, né, todos os graus de liberdade dos 12 aqui desse problema, todos os graus de liberdade que tem, né, condição de contorno, né, essencial imposta. Por exemplo, no nó 1 é um apoio fixo. Ele impede tanto o deslocamento na vertical, né, em Y, quanto o deslocamento em X. Então, nesse grau de liberdade e nesse grau de liberdade, eu vou ter 2. Está lá, ó, 2 e 2. Nesse nó aqui, associado os graus 7 e 8, eu tenho também uma restrição, né? Uma condição de contorno essencial. Mas nesse caso aqui é um apoio móvel, ou seja, esse apoio aqui ele só impede o deslocamento na direção Y. Então, nesse nó 4, que eu tenho os graus 7 e 8, o 7 está relacionado ao deslocamento em X e o 8 é o deslocamento em Y. Por isso que ele coloca aqui no 8, 2. E agora, nessas posições 1, 2 e 8, ele alimenta essa variável aqui, ó, né, que é boundary condition, condição de contorno, na posição, né, coloca o valor da condição de contorno, que nesse caso é o que? O deslocamento é prescrito, então o deslocamento é nulo. Então, o que a gente tem aqui é justamente que na posição do E_BC eu vou ter 0, na 2, 0 e na 8, 0. Ah, professor, mas eu posso ter um problema onde a condição de contorno é não homogênea? Claro que sim, não é? A gente já viu lá que a gente tem equações diferenciais lineares ordinárias com condição de contorno não homogênea. Nesse caso daqui, por exemplo, de treliça, eu poderia ter um recalque no apoio aqui e esse apoio teria um deslocamento numa dada direção. Não é? Ou seja, a condição de contorno estaria associada também a uma movimentação do apoio, que seria diferente de 0. Tá? É uma situação. Isso daqui, número de deslocamento prescritos, 3, né, que a gente já viu. E agora a gente alimenta o vetor de força prescrito. Veja que aqui, está vendo, ó, esse Mesh Generation, eu dou o nome do arquivo que eu acabei, né, que eu inicialmente mexi. Então, se eu quiser trabalhar com outro problema, criando um arquivo qualquer, não é, 2 pares de arquivo qualquer, aqui nesse arquivo de input, não é, de entrada de dados, eu tenho que falar que a malha vai ser gerada em cima da denominação de arquivo que eu coloco aqui. A gente faz isso no próximo problema, né, para a gente deixar bem claro. O que a gente precisa agora é alimentar a prescrição das forças nas posições do grau de liberdade associado à presença das forças concentradas. Então, a gente já tem aqui, né, os graus de liberdade 1, 2, 3, 4. No nó 3, eu tenho os graus de liberdade 5 e 6. Mas veja, a força ela está associada no Y. Então, a força está associada no grau de liberdade 6. E ela entra o quê? Negativo, porque o nosso Y aqui,
o positivo é para cima. Então, eu tenho 5,34 vezes 10 a 3 negativo, na posição 6, né? Então, eu vou colocar aqui 5, 6, tá? Então, no nó aqui coincidiu, né? No nó 3. Aqui na posição 5 é 0 e na posição 6 vale 5,34 vezes 10 elevado a 3, na direção y. Aqui a direção y, tá? As duas x, deixa eu mudar aqui. E vamos para outra força. A outra força, 1,78 aqui, tá? No nó 6, associados aos graus de liberdade, 11 e 12. Mas, na verdade, essa força ela só, né, entra no grau de liberdade na direção x, que é o grau 11. E no positivo, porque o nosso x positivo é da esquerda para a direita. É aqui. Tudo bem? Então, a gente entra aqui com 1,78 vezes 10 a 3. Então, em 11, então eu tenho 1,78 vezes 10 a 3. 1,78 vezes 10 a 3, positivo. Aqui tem que entrar negativo, desculpa, né? Eu não coloquei o negativo, tem que ser negativo. E no 12, 0. Professor, e os outros vetores? Né? O F1, o F2, o F3. Veja que lá em cima ele zerou. Então, tudo que eu não alimentar aqui, ele está com 0. Perfeito? Tá? Então, por exemplo, essa variável E, boundary condition aqui, possivelmente, ela está definida em algum lugar aqui e ela não está com tudo... ela pode estar com tudo 0, né? Possivelmente ele só vai linkar nessa variável, nessas posições aqui, 1, 2, 8, na posição, né? Por exemplo, né, ele vai fazer uma pergunta assim, né? Esse vetor aqui, né, esse flag aqui vale 2, se sim, coloque 0, tá? Mas eu vou deixar isso aí com vocês. Estou explicando aqui o que precisa mexer no arquivo, tá? Para a gente rodar o problema. Então, nesse problema aqui, eu acho que está tudo rodado. Ou está tudo alimentado, né? Então, terminando essa fase, né, eu posso agora... não, falta aqui ó, o pré-processador, que eu preciso atualizar o exemplo que eu preciso rodar. Nesse caso aqui a gente deu sorte, porque, né, então são 3 arquivos que eu preciso trabalhar. Né? O input, tá? O que plota e o pré-processador, onde eu ativo o arquivo de entrada de dados que precisa ser lido pelo programa principal, que é o programa truth. Tá? Então, eu vou rodar ele agora. Então, eu vou rodar. Então, ele resolveu aqui. Ele está resolvendo aqui, ó, ainda está ocupado. E aí, ele vai plotar a minha treliça. E a gente observa se a treliça geometricamente faz sentido com o que a gente tinha colocado aqui. E ele vai me dar os resultados. E a gente vai, né, ver os resultados aqui bonitinho. Ok. Então, foi essa treliça, né? Ele colocou aqui os nós, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da incidência nodal que a gente deu. E aqui a gente tem esse vetor aqui, né? Colocando aqui, né? As tensões em cada uma das barras, né? Já com o sinal, né? Tensão normal de tração e a compressão. Depois aqui ele me dá, né, 9 elementos, 6 nós, 12 equações, ele me dá o vetor solução. Veja aqui, ó, que o vetor solução, ele me dá aqui 0, 0, 0. A gente vai explicar já já. Então, o vetor solução, né, as entradas do vetor solução, o programa ele modifica aqui um pouquinho. Tá? Por quê? Porque o que a gente fez no nosso caso foi o vetor solução ele teria 12 entradas. E a primeira, se a gente utilizasse a lógica do que comumente a gente vem desenvolvendo no curso, cada programa é um programa. Esse cara aqui programou colocando, né, fazendo uma modificação no sentido de apresentar o resultado do vetor solução. Os primeiros graus de liberdade são os graus de liberdade prescrito, e no caso eles foram prescritos com 0, então são 3 zeros.
e depois ele redenominou, né, o quarto grau, né, o quarto grau, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e 12º, são os livres de acordo aqui com a lógica da programação dele. Então, eu vou mostrar aqui já para vocês a subrotina que ele trabalha com isso, mas veja, é diferente. Ele não está assim, né? Grau 1, 0, grau 2, 0, né? Grau 3 diferente de 0, né? Que seria o do nó 2, não. Ele fez uma modificação, e já eu vou mostrar. E ele me deu aqui, né, as reações de apoio, né? Reação de apoio, tá? É X, Y, né? E Y no, né? São as três reações, né? A reação em X, a reação Y no primeiro nó e a reação Y no nó 4. E as tensões nos elementos. Eu quero que depois vocês resolvam para ver se faz sentido ou não esses valores aqui. Eu não vou fazer nada disso agora, porque senão fica muito grande o vídeo e a gente se complica, porque acaba cansando, né? Vocês não assistem, né? Mas tudo bem, a gente faz por vocês. Vocês aí que depois trabalhem bonitinho para ver se faz sentido ou não. Né? Porque eu posso ter errado alguma coisa aqui, ter colocado alguma coisa errada, algum sinal errado. Eu acho que não. Né? Deixa eu dar uma olhada novamente. Está aqui menos 5,34, aqui 1,78, vezes 10 a 3. Está aqui, bonitinho. A incidência nodal, os elementos que a gente deu, os ângulos. Vamos só aqui, antes de eu passar para o outro exemplo e antes de explicar algumas coisinhas a mais do que eu tinha comentado aqui, vamos só aqui enxergar, colocar aqui, ó, tá? Essas duas primeiras barras, elas têm o mesmo valor, né? Vamos colocar aqui em quilonewton. Não, aqui é quilonewton não, aqui é Newton por metro quadrado, então MPa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui me deu praticamente menos 2 MPa, né, na primeira e na segunda. Né? Vamos aqui a reação, aqui em quilonewton, aqui deu 3,56 menos 0,42, 0,442. Vamos mudar aqui um elemento aqui do problema. Vamos aqui, por exemplo, mudar aqui de 2 para 1. A incidência nodal do elemento 1. Se eu fiz isso, eu obrigatoriamente tenho que vir aqui e no lugar do 0, colocar quanto? Eu tenho que colocar 180. Se não dá pau. Né? Se eu coloquei a incidência nodal de 2 para 1, isso significa que o x local está aqui. O x global agora está para cá. Qual é o ângulo entre o x e o x local? 180. Se eu fizer isso, mudei aqui, salvei e eu voltar aqui no meu programa principal e rodar, não vai mudar nada. Não pode mudar nada. Então, vamos pegar esses dois... Ó, tá vendo? Não mudou em nada. A gente teve menos 2 e menos 2 MPa. Entenderam? Então, é por isso da importância da incidência nodal. A incidência nodal, eu dou a incidência nodal e o programa precisa de um ângulo coerente com a incidência nodal que eu defino. Para a gente passar para o próximo problema, só vamos aqui analisar essa subrotina aqui, ó, setup id lm. Essa subrotina aqui, setup id, é a forma que ele reorganiza esses graus de liberdade. Tá vendo? Ó? Lembra daquela variável flag? Tá vendo? Ó? Se o flag é 2, ele checa se a condição de contorno é essencial. E aí ele modifica esse id. Deixa eu ver aqui se eu consigo imprimir o id. Tá vendo? O id agora, original, o id original, ele era quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 12. Só que com o problema que a gente está estudando, com os graus de liberdade, ou com as condições de contorno, quais são as condições de contorno? Ele coloca as condições de contorno associados, né, a denominação do ID das condições de contorno, né, agora no início do vetor. Então, se eu tiver 5 condições de contorno essenciais, as 5 primeiras entradas desse ID,
desse ID, né, vamos dizer assim, estão relacionadas. Desculpa, é assim. As 5 posições aqui, onde estão aplicadas as condições de contorno iniciais, vão estar aqui nesse vetor aqui ID. Vamos explicar para esse problema. Nesse problema nosso, quais são as posições de grau de liberdade que eu tenho aí, condição de contorno? É na 1, na 2 e na 8. Tá vendo que esse ID tem 12 posições? Então, na posição 1, na posição 2 e na posição 8, ele vai aplicar as minhas condições de contorno e vai definir esses graus de liberdade como os primeiros. Então, na posição 1, ele denominou de 1, né, porque é o primeiro elemento que tem. Na posição 2, ele denominou de 2, porque é o segundo, né? Ou seja, os 2 primeiros graus de liberdade estão presos. E no 8º que está preso, ele denominou agora de 3. Aí o terceiro ele passou para 4, o quarto ele passou para 5 e assim foi até o final. Então, é isso que ele faz. Tá vendo com, vamos dizer assim, esse setup ID, tá? Essa função aqui, setup ID, é a maneira que ele transcreve informação dos graus de liberdade de local para a montagem global, para ele resolver o sistema. Porque para ele resolver o sistema na estratégia que ele utiliza, ele vai enxergar que a primeira parte, vamos dizer assim, da minha matriz de rigidez é uma parte onde eu tenho as condições de contorno essenciais. Aquela parte ali vai ser 0. Tá? Então, eu deixo aqui depois para você enxergar, não é, a forma como ele resolve aqui esse problema. Não vou entrar aqui nesse detalhe. O próximo exercício que a gente vai resolver é justamente esse exercício 2, que era o exercício definido lá no mapa de atividades, que eu deixei lá como elemento obrigatório antes da participação do momento síncrono de ontem, né? Que eu estou agora fazendo um resumo com esse vídeo. Basicamente, a gente fez a mesma coisa, a gente não tem nada de diferente, eu acho. Até tá melhor, né? Eu acho, esse vídeo aqui. Então, nesse problema, igualmente ao anterior, eu preciso definir o meu sistema de coordenada. Então, eu vou definir aqui o meu sistema XY atrelado ao nó 1. Com esses sentidos positivos. Aqui ele já me deu a incidência nodal. Ele já me deu a discretização dos nós, né, nessa treliça. E agora eu vou fazer a tabelazinha de incidência nodal. Então, o elemento 1, que é esse daqui, ó, ele tem a incidência do nó 1 para o nó 2. De novo, você é que governa isso daí. Eu posso dar o elemento 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o que você quiser fazer. Você vai organizar aqui e escrever no programa, de acordo com que ele entenda dessa forma. O 2 está aqui, o 2, incidência nodal 2 e 3. O 2 está aqui que eu defini, porque eu que defini, né? Eu denominei esse elemento aqui de 2. O 3, com incidência nodal de 1 para 4. O 4, com incidência nodal de 2 para 4. E o 5, com incidência nodal de 3 para 4. Perfeito? Aí eu preciso dos comprimentos, tá? Então, elemento 1, 1. Elemento 2, 1. Elemento 3 é 1,25 ao quadrado mais 1 ao quadrado raiz, que dá 1,6. Então, esse elemento aqui tem um comprimento de 1,6. É 1,25, deixa eu fazer a conta, mais 1, raiz, 1,6. O elemento 4 vale 1,25 e o elemento 5, 1,6. As coordenadas aqui também eu já tenho fácil, tá? Coordenada em x aqui, né? 0, 0, 0. Não, desculpa, 0, 1, 2. E do nó 4, 1.
e em y, 0, 0, 0, e aqui 1 e 25, tá? Que é o que a gente precisa. 1,25 não, desculpa, menos 1,25, porque o y a gente colocou para onde? Para cima, isso mesmo. O que a gente vai precisar depois é da força que está inclinadazinha, ela projetada em y e projetada em x. Ele vai entrar negativo tanto aqui quanto aqui. Esse valor aqui dá 1,93, porque é justamente quem? Cosseno de 15 vezes 2, vezes 10 a 3, e essa daqui é seno de 15 vezes 2 vezes 10 a 3. Deixa eu fazer essa conta. É 2 a 3 vezes cosseno de 15 me dá 1,93 vezes 10 a 3, então aqui eu vou ter, né, 1,93 vezes 10 a 3, e a outra lá projetada, ela vai ser 0,52 vezes 10 a 3. Por quê? Porque é justamente 15 seno vezes 2, tá? 0,52 vezes 10 a 3. Perfeito? Tanto na força de cima quanto na força de baixo, porque eu tenho o mesmo valor e o mesmo ângulo de inclinação, ou seja, essa força que está inclinada para elementos finitos, eu tenho que colocá-la no nó, nas direções do sistema de coordenada global, porque o meu vetor está escrito em coordenada global. Perfeito? Então, a gente já tem todos os elementos que a gente precisa aqui para trabalhar lá no meu programa. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na pasta. Aqui, deixa eu olhar onde está esse meu programa. Ele está aqui. Eu posso vir aqui e, por exemplo, copiar e criar um arquivo. Esse programa, ou essa treliça, ela tem 5 barras, né? Então, eu vou pegar aqui essa truss, né? Eu vou pegar isso daqui, truss mesh, aqui, e esse input file 2, copiar e colar. Tem uma cópia aqui. E aí eu vou modificar esse arquivo para o exemplo que eu quero. O exemplo vai ser uma treliça com 5 elementos. E eu vou lá embaixo e modifico também esse arquivo, tá, para 5 elementos. Vamos ver aqui, né? Ele já puxou aqui, ó, ele já atualizou aqui no diretório. Então, eu vou trabalhar com eles dois. Então, eu vou trabalhar com esse truss mesh aqui. Eu vou modificar ele aqui para 5, tá? Vou colocar aqui, são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos e essa barra eu tenho 5 elementos e 4 nós, certo? Então, aqui eu tenho 4 nós. Originalmente, o sistema de coordenada aplicado no 1. Então, o x vale... O x... Né, o x vale 0. Né? Ele, danado aqui, ele pegou o que eu trabalhei ontem. Ó, ele já... Tá? Por coincidência, vai. O x 0... do nó 2, 1, do nó 3, 2, e do nó 4, 1. Já está colocado aqui. E depois 0, 0, 0 e 1,25. Por coincidência, aqui, eu já tinha feito esse exercício, e aí eu não sei, eu não lembro de ter mudado. Eu não lembro de ter mudado... Tá, mas tudo bem, mistério. Ok. Tá, e vamos ver a incidência nodal. Elemento 1, 1, 2, elemento 2, 2, 3, elemento 3, 1, 4, elemento 4, 2, 4, elemento 5, 3, 4. Então, plot truth, aqui está tudo certo. E agora eu vou para o input, né, que esse input aqui, file, do 5. Tá? Que é o que eu preciso aqui trabalhar. Né? Outra coisa. Né? Eu preciso aqui, né,
do módulo da elasticidade, que é 200, e da área, que é 8 centímetros quadrados. Mas eu tenho que colocar isso tudo em unidade compatível. Então, aqui vai ser 200 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado. E aqui eu vou pegar 8, né, vezes 10 a menos 2 elevado a 2. E vai dar 8 vezes 10 a menos 4 para colocar a área. Então, eu não sei o que aconteceu, mas já está aqui tudo alimentado, depois a gente só vai conferir. Eu tenho nesse problema um problema bidimensional, 2 graus de liberdade por nó, 4 nós, 5 elementos e 2 nós por elemento finito. Isso daqui eu não mexo. A área dos 5 elementos está aqui, 8 vezes 10 a menos 4. O comprimento, né? 1, né? 1, 1.6, 1.25 e 1.6, e os φs. Os φs a gente tem que ir lá e enxergar aqui no problema. Eu vou voltar aqui, ó, um pouquinho. Para a gente enxergar aqui, da mesma forma que a gente fez no outro exemplo, a gente precisa colocar os φs aqui, ó, de acordo com a incidência nodal. Vou deixar aqui esses dois para a gente trabalhar. Então, o elemento 1 eu tenho incidência nodal de 1 para 2. Então, ou seja, o x local dele está aqui. Então, o ângulo entre o x global, x, e o x local é 0. Perfeito, está aqui. Primeiro φ, 0. O segundo φ, né, a incidência nodal do elemento 2 é de 2 para 3, então a mesma coisa, ângulo 0. Vamos para o elemento 3, a incidência nodal é de 1 para 4, então o x local está aqui, ó. O meu x global, gente, está aqui, ó. Então, é esse ângulo daqui ou esse negativo. Então, o que a gente fez foi colocar justamente esse anterior negativo, que é o arco tangente de 1.25, né, que é 1.25 dividido por 1, dá 1.25, arco tangente, menos 51,34. Está aqui, ó, menos 51,34. Vamos para o próximo elemento. O elemento 4, a incidência nodal de 2 para 4. Veja, o x local está aqui, ó. O x global está aqui. Ou eu coloco 270 ou menos 90. Então, é o que está lá, menos 90. Menos 90. E, finalmente, tá, o elemento 5, que a incidência nodal é de 3 para 4. Tá? O meu x está aqui. É esse ângulo daqui ou esse negativo. Tá? É 180 mais esse ângulo daqui, né? Ou esse daqui negativo. Então, como é que a gente faz? Esse daqui é 180 mais o 53 e alguma coisa, não é? 53, 50, porque aqui vai ser o arco tangente de 1.25 mais 180. Então, eu coloco 231,34. 231,34. O módulo de elasticidade já está tudo aqui. A prescrição do campo de deslocamento, vamos lá. Quais são os flags, né, necessários? Eu tenho 4 nós, então 8 graus de liberdade. Né? Eu tenho aqui os graus de liberdade, né? Aqui, eu tenho os graus de liberdade. Vou tirar aqui, tentar tirar o máximo possível. Eu tenho os nós aqui. E aí eu tenho os graus de liberdade. Nó 1, 1, 2. Nó 2, 3 e 4. Nó 3, 5, 6. E nó 4, 7, 8. Eu tenho um grau de liberdade prescrito no nó 1 e no nó 3. Ah, uma outra coisa. Essa estrutura daqui, ela é hiperestática externamente. Internamente, vamos ver quantas barras eu tenho incógnitas. Eu tenho 5 barras. Né? Quantos nós eu tenho? Eu tenho 4. Quantas equações por nó
2. Então, 2 vezes 4 me dá 8 equações. 8 equações, eu tiro, não é, na verdade, eu tiro 3, né, vamos dizer assim, equações de equilíbrio, eu tenho 5. Então, internamente, ela, ela é isostática, 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5, eu tenho 2 vezes 4, 8, menos 3 equações, eu tenho 5. Mas como é que a gente vai resolver internamente a mesma? Né? Para eu resolver internamente a mesma, eu vou precisar das reações de apoio aqui, obrigatoriamente. Né? Ela é internamente isostática, mas ela é externamente hiperestática. Por quê? Porque, veja, se eu utilizar o método dos nós, eu obrigatoriamente, por nó, eu fico com 3 incógnitas, não é? Então, eu não consigo resolver. Por que ela está me dando internamente mesmo aqui, não é? Aqui eu vou ter 2 incógnitas mais 2. Aqui eu tenho 3 incógnitas, né? Sendo que essa por isso ele começa por esse nó. Né? Ele começa por esse nó, mas mas são 3 incógnitas. Eu não posso já assumir que essa seria igual a essa. Aqui 3 incógnitas, tá. Né? Mas a conta aqui está me dando que ela é isostática internamente, mas ela é hiperestática externamente. Tá? Perfeito, isso não vem o caso. Mas o que eu quero falar é que eu não consigo resolver por equilíbrio para determinar as 4 reações, né? As 2 aqui e as 2 aqui. O que eu estou colocando aqui é que no nó 1 e no nó 3, eu tenho, né, vinculação em x e em y prescrito. Então, quais são os graus de liberdade? É no grau de liberdade 1, no grau de liberdade 2, no grau de liberdade 5 e no grau de liberdade 6. Vamos lá ver. Né? Então, eu tenho, ó, na posição 1, na posição 2, eu tenho o flag de 2, que é como o programa entende. Onde tiver 2 nesse flag, tem condição de contorno prescrita no 5 e no 6. É só voltar lá e ver, ó, no 5 e no 6. Perfeito? E o restante, 0. E essas condições são condições prescritas, então todas elas valem 0. Então, na posição 1, na posição 2, na posição 5 e na posição 6, 0. Depois, e aí são 4 condições de contorno que eu aplico. Agora a força. A força, ela está prescrita nos graus 2, nos graus 3 e 4, 7 e 8. Tudo negativo. Né? Ó, 3, 4, 7 e 8. Tudo negativo. Né? Aqui, força no nó. Qual foi? Força no nó 2 e força no nó 4. Depois você atualiza aqui, tá? Aí eu coloco aqui e o truss mesh, eu tenho que atualizar aqui. O meu truss mesh é o truss mesh 5, né? 5. Né? Com isso atualizado, eu posso vir no programa principal. Eu posso vir no programa principal aqui, ó. E rodar esse problema. Então, ele... Não. Desculpa, faltou, não é? Eu tenho que no pré-processor, aqui, ó, no pré-processador, vir aqui e colocar o input 5, o arquivo de entrada ativo, o que a gente acabou de colocar. Então, não pode esquecer isso, porque senão fica como ativo o exemplo anterior. Então, agora eu volto no programa principal e rodo. Perfeito, né? 1, 2, 3, 4 foi esse problema que a gente resolveu. Aí eu deixo para que vocês, né, avaliem se os resultados aqui eles fazem sentido em termos de tensão, né, em termos de tensão e em termos de reação de apoio aqui. Perfeito? Olha só, veja que nesse problema são 4 graus prescritos, né?
As 4 primeiras posições aqui, elas são nulas. Vamos enxergar lá o ID, para ver como é que ele coloca, né? Ó, o ID aqui, originalmente seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas ele modifica, né? Ele vai colocar aqui, ó, na posição 1, 2, A1, 2. Mas onde é que eu tenho grau prescrito? É no nó o quê? É no nó 3, que é a posição 5 e a posição 6 desse ID. Então, na posição 5 e na posição 6 desse ID, ele vai substituir, né, essa entrada, né, que originalmente seria 5 e 6, por 3 e por 4. E aí a outra ele modifica, né, coloca 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que 5, 6, 7, 8 é grau de deslocamento, né, ó, aqui, ó, diferente de 0, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, aí ele está me dando aqui 5, 6, 7 e 8, né? Aqui está dando 0, mas entre aspas teria que, vamos dizer assim, ser um elemento que ele calculou, pode ser, não sei, ele teria que, porque aí tem as casas decimais, né? Aqui ele não está me dando 0 como me deu esse, né? Seriam valores, calculados pelo sistema. Tudo bem? Então, para terminar aqui o vídeo, o que é que eu recomendo você fazer? Você resolver esse mesmo problema com esses arquivos aqui, ó, arquivos MATLAB Treliça, né, que está compactado aqui, e esses arquivos, eles são arquivos justamente do livro, né, de uma das nossas bibliografias do curso, que é aquele livro lá, né, Elementos Finitos com MATLAB. E aí vocês podem adaptar esses programas aqui em MATLAB para resolver os exercícios da lista, né? Eu também vou colocar, já, os arquivos desse livro também para resolver treliça tridimensional, que aí você pode também resolver essa treliça daqui, tá, da lista de exercício. E aí fica somente para resolver esse exercício e pronto, né? Para praticar, né, para acabar com essa lista de exercícios, né? Mas aí, se você quiser, você pode pegar os vários exemplos que você teve lá em mecânica de sólidos, ou em técnicas de análise estrutural e projeto, treliças maiores e peristáticas, e utilizar essas ferramentas para analisar, fazer a simulação dessa treliça. Tudo bem? Então, né, eu vou agora, espero que a gente consiga, né, salvar aqui. Então era isso, gente, que eu queria apresentar para vocês, esse resumo do que aconteceu na webconferência de ontem. Que resumo não, basicamente eu repliquei, né, a conferência de ontem, dentro do que a gente vem fazendo aqui, né, que é disponibilizar os vídeos dos momentos síncronos com a completude do que a gente discutiu, né, quando da gravação, né, eu coloco no meu canal do YouTube o que a gente, né, discute nos momentos síncronos, e aí de alguma forma eu tentei fazer isso hoje, tá? Então, né, cuidem-se e até o próximo momento síncrono do nosso ECE.